momento raro de troca de ideias com duas personalidades que nos levam a preciosas reflexões. Nós não podemos perder um único brasileiro. Nós precisamos educar os pobres, melhorar as escolas, nós precisamos educar todo mundo. Mas o não para o sim na política exige transformações na sociedade, exige aumento da consciência social. Casados na vida real e cúmplices em suas profissões, Miriam Leitão e Sérgio Abranches são mineiros. Ela de Caratinga, ele de Curvelo. Essa menina é estranha. Ela lê demais. Livro, para mim, sempre representou uma biblioteca em casa. Miriam Leitão é colunista do jornal O Globo e comentarista da TV Globo e da Globo News. Sérgio Abranches é sociólogo, cientista político, colunista, comentarista e blogueiro. A parte mais dramática da participação do Obama foi discutindo vírgula num texto. E as vírgulas eram essenciais. Como, aliás, a gente que gosta de poesia sabe que a vírgula faz toda a diferença. No Sempre um Papo de hoje, Miriam Leitão e Sérgio Abranches lançam os livros Convém Sonhar e Copenhague, Antes e Depois, e debatem sobre economia, meio ambiente e muito mais. Muito obrigado pela presença, um prazer estar aqui com vocês. E, como combinado, improvisado, eu queria convidar a Miriam para falar sobre o livro do Sérgio e o Sérgio falar sobre o livro da Miriam. Eu queria falar, então, do livro do Sérgio. É esse livro aqui, Copenhague, Antes e Depois. Copenhague foi a mais intensa e emocionante reunião internacional que eu já vi na minha vida profissional, minha longa vida profissional. E eu, durante muito tempo, cobri a área internacional. O Sérgio consegue, nesse livro, contar como foi emocionante. Normalmente, no dia a dia, na cobertura, a gente não consegue passar, né? Muita coisa acontecendo. E ele conseguiu passar a intensidade dessa reunião. Foi uma reunião que todo mundo vê como fracasso, mas quem lê esse livro sabe que talvez não tenha sido um fracasso. Então, ele conseguiu, ao mesmo tempo que ele contava como era a negociação, os bastidores da negociação, na parte diplomática, ele contava também como é que era a cobertura dessa reunião por 3.500 jornalistas, usando a mídia social intensamente e usando a mídia social, inclusive, dos chefes de Estado, porque o Sarkozy tuitava. E a gente ficava sabendo de coisas da reunião pelo Sarkozy ou pelo Gordon Brown. E tudo foi muito emocionante. Então, ele conta de vários aspectos, né? Tanto da ciência do clima, quanto da diplomacia do clima, quanto do jornalismo que cobria essa reunião. Então, esse livro é um livro intenso e denso, como foi a reunião de Copenhague. E eu acho que bom que eu fui, porque foi uma reunião muito interessante. Ele estava lá e começou a escrever já no avião, de volta para casa. Copenhague também era a respeito de escolhas, entre as aflições de curto prazo e o bem-estar a longo prazo, entre o estreito interesse nacional e as necessidades do planeta. Havia muita expectativa sobre quais seriam as escolhas que os países fariam em Copenhague. Havia muita expectativa sobre Copenhague. Convém Sonhar é um título que, na verdade, tem dois significados importantes. O primeiro deles é que tem aquela menina tímida em Caratinga na sala de aula e o professor manda fazer uma redação e ela começa a tentar uma redação. O que você gostaria de ser quando crescer? Eu gostaria de ser médica. Jogava fora a folha de papel. Eu gostaria de ser arquiteta. Jogava fora a folha de papel. O professor chegou para ela e disse assim, aqui é para escrever o que você quer mesmo. Ela disse assim, eu quero ser escritora. E aí escreveu a redação. Então, a ideia de Convém Sonhar, de que se transformou numa escritora, não é uma escritora convencional, do tipo que a gente está acostumado a fazer, ainda não escreveu um romance, um livro de contos, mas fez a vida escrevendo, ganhou a vida escrevendo e ficou conhecida no Brasil inteiro escrevendo. E esse livro é uma coletânea feita por uma ex-assistente da Miriam Leitão, a Débora Tomé, rigorosa, de 19 anos de carreira, e de uma pauta muito diversificada.
capital da Dinamarca, Copenhague, foi sede da Conferência Mundial sobre o Clima das Nações Unidas, a COP15. O encontro reuniu chefes de Estado e governo de 193 países. O objetivo era estabelecer um acordo com peso de lei internacional capaz de traçar metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, além de dar prosseguimento ao Protocolo de Quioto, que expira em 2012. Agora, ô Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho da feitura do seu livro. Aí tem que fazer uma breve retrospectiva do que foi Copenhague. Quer dizer, na política, as pessoas ficam muito aflitas quando você vê uma negociação muito intensa e as coisas demoram a sair, fica todo mundo, caramba, mas falta vontade política. Vontade política não existe, né? Quer dizer, a gente sabe disso por conta das ditaduras. As ditaduras são cada vez mais violentas e não conseguem fazer o que pretendem, porque a sociedade reage, a vida é dinâmica, os interesses são muitos, né? Então, o que existe é escolha coletiva, quer dizer, é preciso que as pessoas todas de uma sociedade, e aí no caso nós estamos falando um consenso global, desejem, demandem dos seus governantes que façam uma mudança. E havia essa demanda, quer dizer, ela não era uma demanda majoritária na maioria das sociedades, em algumas já é, sobretudo nas europeias, mas havia uma demanda forte por alguma ação significativa em Copenhague. Mas lá aconteceu uma coisa fundamental, que é muito difícil acontecer em política, às vezes leva realmente muitas décadas, que é governantes e sociedades que diziam não para uma determinada questão passarem a dizer sim. Parece simplíssimo, né? Quer dizer, você sair do não para o sim, mas o do não para o sim na política exige transformações na sociedade, exige aumento da consciência social, existe persuasão, pressão de negociação, né? Então, Copenhague foi isso, foi a passagem do não para o sim. É um passo gigante, que parece simples. Agora, nós temos que pegar esse sim e botar coisa concreta nesse sim. O BASIC é formado por Brasil, Índia, China e África do Sul. O Brasil ocupou um papel de liderança nessa aliança que visa definir as formas de energia para o desenvolvimento sustentável nos países emergentes. O que é o não brasileiro? O Brasil dizia, não, eu não quero metas. Eu não quero metas porque eu sou um país em desenvolvimento, quem tem que ter metas é quem sujou o mundo primeiro, ou países industrializados. Eles que têm que ter metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. Tinha uma pressão das ONGs aqui de que o Brasil aceitasse ter metas sim, porque ter metas significava, por exemplo, combater o desmatamento, né? Porque a nossa maior fonte de emissão é o desmatamento. Então, o Brasil tinha que dizer sim, eu vou ter metas. Só que o Brasil continuava dizendo, Itamaraty dizia não, 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 não. Aí, quando o Lula chegou, o Lula imediatamente mudou o tom e falou que o Brasil ia ter metas, né? Ia adotar metas. E, mais do que isso, a Marina chegou lá dizendo que o Brasil tinha que fazer uma doação para o fundo para os países muito pobres. E aí o Serra apoiou a Marina, e a Dilma ficou contra. E o Lula chegou lá e falou, não, é o seguinte, né? Aí pode contar o resto. Obrigado. Ela está contando o meu livro para vocês. Uai, essa não era a ideia? A ideia é essa. Não, mas aí ele mudou, né? Quer dizer, ele percebeu que isso era uma coisa importante, ele disse, olha, eu não consultei a minha turma, mas eu vou, o Brasil vai fazer uma doação de $1 bilhão para o fundo. O fato de que temos divergências implica em que os políticos têm que entrar em ação. Temos que superar as divergências e construir as convergências no que for possível construir e, a partir daí, continuar trabalhando para que um dia cheguemos à perfeição. Mas eu estava querendo falar, sabe, Afonso, sobre a gente está falando muito de meio ambiente, não está falando de economia, eu sou a economia aqui, né? Então, quero até puxar um pouco de brasa para a minha sardinha da perspectiva do meio ambiente. Eu nunca consegui entender muito bem o conflito, né? E tem empresas e economistas e jornalistas de economia que acham mesmo que você tem que escolher uma coisa ou outra,
E não é possível escolher, porque chegamos num momento em que, tudo bem, você não pode ter uma economia sem ter um planeta de cara, então você tem que preservar o planeta para ter uma economia, né? Mas as decisões ou as políticas de preservação, elas são economicamente dinâmicas, elas produzem um dinamismo econômico. A Lei de Resíduos Sólidos aprovado esse ano no Congresso, ela, depois de 20 anos de discussão, ela obriga, por exemplo, as empresas de inúmeros produtos dos resíduos sólidos, de aparelhos eletrodomésticos, de lâmpadas, de pilha, de celular, todas essas coisas, a fazer a logística reversa, ou seja, ter um canal que volta, pega o produto usado Só te e logo interrompendo, de isso volta. já existe em vários países do mundo, Vários é uma países cópia, do né? mundo. O Pois cara é, uma produz cópia. pilha, ele tem que dar um jeito de resolver De aquilo. colher e tal. Mas agora isso se estende não só para essas coisas perigosas, mas para todos os outros produtos que eles chamam de resíduos sólidos. Isso aí vai produzir uma quantidade enorme de empresas que vão se especializar e aí vão ser contratadas pelas empresas operadoras de celular ou por qualquer outra empresa que esteja produzindo isso aí, ou importador, ou distribuidor, vai ter uma rede que vai fazer isso aí, que vai contratar gente, que vai construir uma empresa para recolher o produto velho usado e desmontar e redistribuir para ser reutilizado. Haverá uma economia dos resíduos sólidos que vai gerar renda, emprego e tal. Então, isso aí é só um exemplo, né? Eu gosto muito de dar exemplos para que o pensamento fique mais claro. Há várias formas de provar que a preservação ela é um fator que cria um dinamismo econômico. A transformação, por exemplo, se você reduzir, se você melhorar a qualidade do ar, vai se reduzir o gasto com saúde, e gasto com saúde, portanto, se reduz uma das contas mais pesadas, a conta mais pesada do setor público é o gasto de saúde. Então, enfim, não é que não tenha um conflito, é que eles são absolutamente coincidentes. A economia e toda a questão climática e ambiental, eles se cruzaram para sempre. Não tem como continuar a recriar esse clima de conflito, de ter que escolher uma coisa ou outra. Porque eu tive uma educação protestante, presbiteriana. A gente aprendia, cada um faça a sua parte, né? O papai dizia, éramos 12 filhos, e também se cada um não fizesse a sua parte, imagina a loucura que não ia ser. Então, essa coisa de o que você faz é importante, porque a soma do que... Você nunca fala assim, olha, eu não vou fazer porque o outro não faz. A lógica em que eu fui educada é, você faça a sua parte independentemente do outro. Eu acredito na ação individual. E acredito que a ação individual leva a pressão para a ação coletiva, né? A soma das ações individuais é uma ação coletiva. E a ação coletiva é uma ação política. E a ação política leva governantes e tomadores de decisão para um determinado lado que se quer levar. Então, eu acho que o macro e o micro estão ligados nesse aspecto. Você não pode falar, não, eu não vou fazer. O que é uma sacolinha a mais ou a menos? Não tem esse pensamento. Mas eu também sei que é preciso que os governos, as empresas, os grandes líderes da economia tomem também suas decisões macro para que o país, o mundo, consiga enfrentar esse que é o maior desafio que a humanidade já se colocou. Outro dia, um economista me perguntou com um ar de leve ironia o que provocou a minha conversão ao meio ambiente. Conversão não é a palavra, pensei. Ouvir o eco da minha primeira Mariana e sua obsessão por poupar a terra, reciclar produtos, fazer-se leve para o planeta, como se intuísse o futuro que só hoje entendemos. Pensei no sentimento que tive ao ver no rosto de minha neta o prenúncio do futuro. Nós estamos passando por uma revolução que está mudando todos os aspectos da vida humana. E essa revolução já está em curso. A ciência está transformando todas as nossas atividades. Então, essas coisas todas fazem com que o Brasil, se ele investisse em educação, ciência, tecnologia, e ao invés de ficar querendo fazer um país do século XX moderno, pensar em qual é a economia que será dominante no século XXI e investir no século XXI,
nós poderíamos ser a primeira potência emergente a nos transformar numa potência do século XXI, de baixo carbono, verde, sustentável, e sermos muito competitivos no mundo do século XXI. Eu acho que um país que conquistou muito, ele pode conquistar mais, porque ele aprende uma coisa, a fazer travessias longas. Então, a gente está diante de aflições grandes, né? Evidentemente que a corrupção aumentou, né? Não vamos fazer um mundo de cor-de-rosa. A gente está com um problema político, com várias questões que nos afligem. A gente está numa cidade conflagrada, e eu sei que vai ser da mesma forma que foi a luta contra a inflação. Vai ser por convencimento, vai ser por mobilização, vai ser por uma trajetória que dá um passo, depois outro passo, e a gente vai caminhando na vitória. Nós temos muitas chances agora. Nós erramos muito no passado. E se eu posso escolher, o pior erro é não ter educado a população. Nós precisamos educar os pobres, precisamos melhorar as escolas, nós precisamos educar todo mundo. O Brasil é um país que nunca vai ter muita gente. O IBGE está descobrindo que, na verdade, a população está crescendo num ritmo menor do que a sua menor previsão. Né? Então, o Brasil vai, no instante, daqui a alguns anos, 10, 20 anos no máximo, ele vai estabilizar a sua população em 210, 220, no máximo, milhões de habitantes. Um país como a Índia, que vai chegar a 1 bilhão e 400 milhões, ela pode se dar o luxo de perder 200 milhões. Nós não podemos perder um único brasileiro. Nós temos que colocar todo mundo, incluir todo mundo. Nós não podemos discriminar ninguém, porque é com toda essa gente que nós vamos construir o Brasil do futuro. A gente tem enormes chances. E a gente já aprendeu como como se constrói um projeto longo. Né? Então, é por isso que eu tenho uma visão otimista, apesar de saber exatamente o tamanho dos nossos dramas. Eu sei que a gente faz. E esse momento, e eu construí isso aí olhando para trás. Você começou dizendo que Copenhague não foi tão ruim como a gente imaginava. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que afinal, o que sobrou de bom? Porque eu não vi nada. Quando a gente olha, a gente vê o seguinte, foi pouco e foi muito. Né? Depende de como é que você olha. Por que foi pouco? Porque as metas são insuficientes, porque não tem um compromisso suficientemente sólido, né? Tem várias coisas ali erradas. Por que foi muito? Primeiro, porque eles disseram sim, esses países. Segundo, porque quando você soma o compromisso pequeno que eles fizeram no Acordo de Copenhague, é 80% maior do que o compromisso que está inscrito no Protocolo de Quioto. Então, quer dizer, houve uma mudança muito significativa. Você pôs para dentro os principais emissores do mundo. Os dois maiores, Estados Unidos e China, estavam fora. O outro maior e, sobretudo, grande emissor futuro, que é a Índia, fora. E o Brasil, que é um grande emissor também, não só por causa das florestas, viu? Não é só por causa do desmatamento. Se o Brasil transportasse a mesma quantidade de carga que os Estados Unidos transportam, nós emitiríamos no nosso setor de transporte 4 vezes mais do que os Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos uma compulsão rodoviária. Nós transportamos tudo em qualquer distância no caminhão a diesel. A gente não usa ferrovia, a gente não usa a costa, né, a navegação de cabotagem, a gente não usa a hidrovia, a gente só usa caminhão. O Acordo de Copenhague botou 2 metas. Né? Metas individuais dos países de emissão, redução de emissões. Mas eles colocaram uma meta coletiva para todos nós, que é a seguinte, de evitar que o aquecimento saia da vizinhança dos 2 graus Celsius, porque 2 graus Celsius já é uma mudança climática brutal, muita gente vai sofrer com ela, mas mais do que 2 é uma tragédia. Então, temos que conseguir manter ali perto de 2. E aí ela diz, olha, aí não fecha, porque todo o compromisso fica abaixo do que é necessário para garantir os 2 graus centígrados, para aumentar a probabilidade de que a gente não fuja muito dos 2 graus centígrados. Aí, assim, mas se eles cumprirem todas as metas no seu topo do compromisso, falta muito pouco, e o pouco que falta dá para fazer com a tecnologia já existente, com a tecnologia que nós já temos. Eu nunca vi registrado na história uma reunião internacional na qual 4 presidentes dos países mais poderosos do mundo sentam, presidentes ou primeiro-ministros, né, sentam e negociam cara a cara, sem intermediação dos diplomatas, sem ninguém botando
acolchoado, né, entendeu? A almofada entre eles, sem o diplomata, entendeu? Sem um texto feito antes. Não, uma coisa assim de... foi até muito engraçado, porque a Hillary falou numa entrevista... A Hillary é muito arrogante, né? E ela deu uma entrevista dizendo assim, Obama não vem aqui para discutir vírgula num texto. E o Obama passou, a parte mais dramática da participação do Obama foi discutindo vírgula num texto. E as vírgulas eram essenciais, como, aliás, a gente que gosta de poesia sabe que a vírgula faz toda a diferença. A gente se conhecia profissionalmente, eu implicava um pouco com ele e tal. E, enfim, de vez em quando tal, né, Aí eu fui numa festa um dia e ele chegou do meu lado e começou a conversar e tal, eu impliquei um pouco, mas depois eu estava saindo de uma cirurgia, estava meio frágil, um momento raro. Né? Aí tá bom, ele estava ali cuidando de mim e tal. Aí ele falou, que livro você está lendo? Eu falei, eu li hoje Fausto, do Goethe, eu terminei hoje à tarde. E aí falei para ele o que eu tinha achado do livro. Aí ele achou, assim, ficou interessado em mim mais ainda, ele já estava interessado, ele ficou mais ainda. Eu falei que eu lia Fausto do Goethe e dei uma explicação, ali, tipo, conteúdo, né? Aí eu falei para ele assim, e foi a hora da pacificação, eu falei, e qual o seu livro favorito? Ele falou assim, Grande Sertão Veredas. Eu falei, resposta certa. Foi assim que tudo começou.